Pessoal, boa noite a todos. Nós daremos continuidade, à nossa série de estudos, mas não falando sobre o Espírito Santo. No mês de maio, nós faremos uma pausa, porque no mês de maio a Igreja Presbiteriana do Brasil separa esse mês para falarmos de família, é o mês da família na IPB. E como temos feito ao longo dos anos, hoje nós falaremos sobre família. O tema para este ano, para o mês de maio, é o seguinte: família, o retrato perfeito destruído pelo pecado. Então nós veremos aí como que a nossa família tem sido atingida, destruída de fato por causa das ações ou das consequências que o pecado traz sobre nós. E hoje nós trabalharemos o tema o governo na família. Nós veremos o que Deus quer para o governo da família, como nós devemos gerenciar isso para que a nossa família não seja destruída pelo pecado. O texto básico é Gênesis, capítulo 18, versículo 19, e o texto diz assim: porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. A gente sabe que a família cristã ela vem sendo bombardeada desde sempre por causa do pecado. O pecado é o grande causador de todos os problemas que nos cercam. E o pecado, de fato, destrói tudo aquilo que se manifesta a favor da vontade de Deus, porque o pecado é justamente isso, é a prática daquilo que Deus não quer para a nossa família. E o próprio Deus estabeleceu princípios para a família, justamente para que, refreando a ação do pecado, possamos agradar a Deus. Afinal de contas, agradando, ou guardando, ou praticando esses princípios que Deus estabeleceu na sua palavra, nós estaremos de fato fazendo a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, pecando menos. Este é o nosso grande objetivo. Assim, nós iremos salvar a nossa família da destruição. O nosso primeiro ponto é o seguinte: o chamado e a ordem de Deus. Então, vamos ver o chamado de Deus e a ordem dada por Deus. A exemplo daquilo que nós começamos a ler aqui em Gênesis 18, versículo 19. Porque eu escolhi para que o ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. O plano de Deus para a família é visto no plano de Deus para Abraão e para sua casa. Então, o que nós veremos aqui como princípios em Abraão, na sua família, será usado para aquilo que Deus quer para o governo da nossa família. Então, só assim nós conseguiremos enfrentar o nosso pecado dentro do nosso meio familiar, porque uma família sem governo é uma família desgovernada pelo pecado. A primeira verdade que nós podemos extrair desse tema, desse ponto, do primeiro ponto, o chamado e a ordem de Deus, a exemplo daquilo que nós vemos aqui na família de Abraão, é o seguinte: Abraão usou sua autoridade paterna que Deus deu a ele para o governo de sua família. Repare, que ele ordene, Deus falando, aí no versículo 19 do capítulo 18 de Gênesis, que ele ordene seus filhos e a sua casa depois dele. Abraão não só orou pelos seus filhos, Abraão não apenas entendia que era importante ensinar os seus filhos e a sua casa como parte da sua responsabilidade com Deus, mas Abraão os governou. É isso que Deus quer que principalmente os homens façam. A figura masculina, a figura do pai, a figura do marido, este líder dentro do ambiente familiar cristão, é usado por Deus para que ele governe a sua casa. Então Deus ordenou a Abraão que cuidasse dos seus, que governasse a sua casa, que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Então nós vemos isso aí, que Abraão sim não abriu mão, não foi negligente, e ele tomou posse disso e governou os seus filhos
e a sua casa. O segundo princípio que nós extraímos daquilo que nós vemos como exemplo na família de Abraão está registrado lá em Gênesis capítulo 14, o versículo 14. Diz assim: ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Aqui em Gênesis 14, 14, a Bíblia nos ensina que a casa de Abraão não era apenas ele, Sara e seu filho, o futuro filho, Isaque, mas ele possuía muitos servos. Só que no texto nós encontramos 318 servos nascidos em sua casa. E a casa de Abraão, que estava sob o seu governo e sob a sua responsabilidade, não era apenas em número de 3 ou de 2, mas tudo aquilo que pertencia à casa de Abraão. Sua família não era apenas seus filhos, sua esposa, mas todos os seus servos estavam sob o seu governo. Essa casa citada aqui em Gênesis 18 e 19 era a somatória de todos os seus servos, todos que estavam sob o seu governo, sob o seu domínio. E Abraão não só cuidou dos seus filhos, mas também cuidou dos seus servos. E foi isso que Deus pediu a Abraão, que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Quem governa a sua casa? Você? Espero que sim. Deus deu a você, marido, homem, o papel e a incumbência de governar a sua casa, na figura de pai, na figura de esposo. E você não pode permitir que interferências externas, que uma interferência de fora atrapalhe o governo da sua casa, que está sob a sua responsabilidade. Mesmo que haja pessoas que te auxiliem dentro do seu ambiente familiar, seja babás, empregados, empregadas domésticas, todos estão sob o seu governo. O governo sobre a casa de Abraão e seus filhos estava sobre ele e ninguém mais. Ele era responsável por aquilo que os seus filhos deveriam aprender, os seus servos, tudo era orientado por Abraão. E influências externas, irmãos, sempre tentarão de todas as formas destruir o seu governo, ou destruir aquilo que Deus te deu como responsabilidade. Você não pode permitir que essas influências externas atrapalhem aquilo que Deus te deu como responsabilidade. Conduzir a sua casa nos caminhos que o Senhor nos deu. Seja amigos que vão influenciar seus filhos, a sua esposa, seja a escola, a internet, redes sociais, os modismos que vêm e vão, parentes. Se você tem aprendido que é sua responsabilidade governar a sua casa, pautado dentro dos princípios estabelecidos na palavra que você tem aprendido, não permita que influências externas sejam maiores dentro do seu contexto familiar. Que você deixe claro aos seus filhos, à sua esposa e todos aqueles que estão sob o seu governo. Estudando sobre esse assunto, os autores falam sobre os patrões, crentes que possuem empresas, micro, grandes empresas, que possuem empregados sob o seu governo. Eles aplicam o mesmo princípio, que você governe os seus empregados também. Então, Deus deu um governo para Abraão, era a responsabilidade dele. E que os pais também tomem esta responsabilidade sobre eles, de governar e não permitir que influências externas venham interferir nos princípios que você tem ensinado pela palavra do nosso Deus aos seus filhos, à sua esposa e a todos aqueles que estão debaixo do seu governo. Um terceiro ponto que nós podemos observar aqui, tirando Abraão como exemplo, é que ele foi muito bem sucedido naquilo que ele realizou. No versículo 19 de Gênesis 18 diz assim: para que guardem o caminho do Senhor. O que Deus ordenou a Abraão para seus filhos e a sua casa? Que eles guardassem o caminho do Senhor. É muito comum a gente ouvir que filhos de homens bons geralmente acabam se tornando homens maus. Mas quando nós olhamos para o exemplo de Abraão, nós vemos aqui um homem bom,
cumprindo o seu dever de governar a sua casa, e nós veremos o resultado que isso teve. E não foi diferente, né, do que ele plantou dentro da sua casa. Ele era um homem bom e plantou aquilo que é bom dentro do seu ambiente familiar. E ele não colheu nada diferente. Então nós vemos essa tentativa, né, de distorcer o princípio estabelecido pelo próprio Deus, dizendo: nem sempre filhos de crentes se tornam homens piedosos. Mas dentro do contexto de Abraão, dentro daquilo que Abraão tomou como sua responsabilidade e aplicou dentro do seu contexto familiar, nós vemos que Abraão foi muito bem sucedido. Nós temos Isaac, seu filho, como exemplo disso, né? Vemos que Isaac deixou um legado de um homem bom, de um homem piedoso. Nós vemos isso, vemos essas marcas na sua vida. É só nós lermos, né, a história de Isaac. Então, aquilo que Abraão plantou, ele colheu. Um homem bom, piedoso, servo do Senhor, que entendeu que ele deveria governar a sua casa, e nós temos a vida de Isaac como exemplo disso. Abraão conseguiu ordenar a seus filhos que vivessem e guardassem o caminho do Senhor. Não só Isaac, filho de Abraão, mas nós vemos também o servo de Abraão, Eliezer, né? Foi também um homem piedoso, um homem temente a Deus. Lá no capítulo 24 de Gênesis, quando Eliezer, né, sai para procurar uma esposa para Isaac, ele tem aquele encontro com Rebeca, nós vemos ali evidências, né, de um homem piedoso e que tinha um relacionamento com Deus, porque Abraão governou a sua casa. Então, um grande homem temente a Deus, como Abraão, deixou sim um legado para os seus filhos e para a sua casa, né? Nosso segundo ponto, o princípio do dever de governar a família. Qual é o princípio principal que rege o governo da família? Vamos ler lá em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? A pergunta que o apóstolo Paulo diz, né? Nós não temos domínio sobre nós mais. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando o Espírito Santo nos habita, agora o nosso corpo, a nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus. E para governar a nossa casa, nós precisamos entender que existe um princípio agora que rege a nossa vida, e nós não podemos fugir dele, porque nós não possuímos mais poder sobre nós mesmos, né? Qual é esse princípio que deve reger o governo da nossa casa? O princípio de amor pelas almas. Vamos entender isso, né? Por que o princípio que deve reger o governo, né, essa responsabilidade de governar a nossa família, é amar a alma? Isso tem tudo a ver com a responsabilidade de continuarmos o legado, a ensinarmos aos nossos filhos, à nossa casa, o evangelho da salvação. Primeiro, amor pelas almas. E a primeira alma que nós devemos amar é a nossa própria alma. Nós devemos primeiro cuidar de nós mesmos. À medida que um homem deixa de cuidar de si mesmo, da sua própria alma, da sua própria espiritualidade, entendendo que a sua alma agora carece de alimento espiritual todos os dias para crescer com Deus, na comunhão com Deus, a partir do momento que ele deixa de cuidar de si mesmo, ele deixa de se interessar pelas almas dos outros, que estão sob a sua responsabilidade. Lembra disso. Quando eu deixo de cuidar de mim mesmo, de cuidar da minha alma, da minha espiritualidade, do meu relacionamento com Deus, eu deixo de me interessar pelas almas dos outros, principalmente sobre aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade. E isso poderá ser visto de maneira prática quando este homem que deixa de cuidar de si mesmo, mesmo vendo sua esposa e seus filhos, ou aqueles que estão, né, à sua volta, pecando, caminhando para o inferno, ele não se importará com isso.
ele não se preocupará com isso, porque ele não tem se preocupado com si mesmo, ele não tem cuidado de si mesmo, né? Mas quando esse homem entende o valor espiritual das coisas, ele começa a se alimentar, primeiramente, e a partir daí ele começa a enxergar a primeira causa que ele deve se preocupar, com a causa missionária, o amor pelas almas. Cristo possuía uma grande responsabilidade quando ele veio aqui ao mundo, salvar aquele que havia se perdido. Em nenhum momento Cristo se desviou da sua responsabilidade. Quando Deus coloca sobre os maridos, sobre os pais, sobre os esposos, a responsabilidade de governar a esposa, os filhos, as almas deles estão sob a responsabilidade deste homem. E ele precisa se preocupar com esta primeira causa missionária, a pregação do Evangelho. Só que primeiro ele precisa ter relacionamento com Deus. Ele primeiro precisa cuidar de si mesmo, crescer na comunhão com Deus. E crescendo com Cristo, fazendo a sua vida crescer espiritual, ser um homem piedoso cada dia mais, isso fará com que ele cuide cada vez mais do seu primeiro campo missionário, que é a sua casa. Ele dirige e governa a sua casa depois dele. A exemplo dele, ele terá essa responsabilidade e fará isso com muita alegria, porque ele sabe que os seus estão sob a sua responsabilidade. E um deslize dele e um descuido dele colocará a vida de muitos em risco. Aquele homem que não cuida dos seus para conduzi-los a Cristo, para a conversão dos seus filhos, principalmente, né, dos filhos, porque nós acreditamos que este homem piedoso convertido casou-se com uma mulher piedosa e convertida. A sua primeira preocupação deve ser com a conversão dos seus filhos, né? Mas se ele também não encontrou o amor de Deus na sua vida, se ele não desfruta e vive o amor de Deus que ele experimentou na sua vida, ele não terá também preocupação de fazer com que os seus filhos desfrutem e conheçam o amor de Deus. Por isso que, ao cuidar de nós mesmos e do nosso relacionamento com Deus, da nossa alma, primeiramente, de nos deleitarmos no amor de Deus todos os dias, nós, de fato, vamos querer que os nossos filhos conheçam e desfrutem do amor de Deus. Os irmãos lembram quando os espias estiveram na casa de Raabe? Raabe em nenhum momento abriu mão da sua casa, da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos e das suas irmãs, para que eles fossem salvos também. Porque aquele sentimento, aquilo que ela experimentou do amor de Deus, ela queria que os seus familiares também conhecessem e desfrutassem, que conhecessem o amor de Deus. Se de fato você, pai, né, esposo, marido, tem conhecido o amor de Deus, eu tenho certeza que você vai querer que os seus filhos também encontrem e desfrutem o amor de Deus em Cristo Jesus. Nós temos vários exemplos disso na Bíblia, né? Abraão, por onde Abraão andou, ele edificou um altar a Deus. Ele cuidou da sua vida espiritual. E cuidando da sua vida espiritual, cuidou daqueles que estavam sob o seu governo. Jó não só era um homem piedoso e justo, como oferecia sacrifícios pelos seus filhos e pelos pecados dos seus filhos. Josué, ele não só decidiu firmemente, publicamente, que ele serviria ao Senhor, como ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A casa dele serviria ao Senhor porque ele decidiu servir ao Senhor em primeiro lugar. Eunice, né? A fé de Eunice conduziu a sua casa a Deus. O jovem pastor Timóteo, filho de Eunice, conheceu as Escrituras e o amor de Deus porque a sua mãe conheceu e desfrutou do amor de Deus. E ela compartilhou da sua fé com o seu filho, né? Isso está registrado lá na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo no capítulo 3. Né? O governo familiar ensinado por Deus é a resposta para tudo. Então,
primeiro princípio para o governo familiar, já que Deus nos ordenou, nos deu essa responsabilidade, é que amemos as almas. Primeiro a nossa e depois aquelas que estão sob o nosso governo. Nosso terceiro ponto, como que nós fazemos isso na prática? Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. O texto diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A única oportunidade que os homens, os maridos, os pais, aqueles que têm, né, também as mulheres, quando nós não temos um marido, um pai piedoso, esta responsabilidade é passada para a primeira autoridade na casa, a autoridade espiritual, que eu digo no sentido de conhecer. Se for uma mãe solteira, ela tem essa responsabilidade, mas se for a mulher crente, dentro de um relacionamento em julgo desigual, ela tem essa responsabilidade espiritual. É exemplo de Eunice. E como o Eclesiastes aqui nos diz, nós temos uma única oportunidade para praticar isso. Porque depois da morte para o além, para onde vamos, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, porque a única oportunidade que nós temos é aqui. E na prática, como nós fazemos isso? Primeira coisa, adore a Deus em família. Se o chefe da casa não adora a Deus na sua casa, para que os seus filhos vejam ele adorando a Deus, ele se encontra em pecado. Assim como ele sabe que é da sua responsabilidade e de extrema importância o alimento físico, e ele providencia esse alimento físico, né, para os seus, para sua esposa, para os seus filhos, e ele sabe que isso é prova do seu cuidado, do seu amor para com eles, você também deve providenciar da mesma forma, com a mesma preocupação, com o mesmo afinco, o alimento espiritual para a sua casa. É sua responsabilidade, né? E o alimento espiritual, é o mais necessário, é muito mais necessário e muito mais urgente do que o alimento físico, né? E você, será que você chefe, né, da sua casa, ou responsável por aqueles que estão sob a sua guarda, espiritualmente falando, será que você tem oferecido diariamente, várias vezes ao dia, como você faz com o alimento físico, à sua esposa, aos seus filhos, né? Novamente nós lembramos daquilo que Deus deixou na sua lei em Deuteronômio, no capítulo 6, de 6 a 7, o texto diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Será que nós temos feito isso, irmãos? Né? No dia que nós olharmos para a realidade do inferno, no dia que nós pararmos e refletirmos um instante que for para a realidade do inferno, que aguarda todos aqueles que não confessarem a Jesus como seu Salvador. Todas as nossas desculpas desaparecerão de não cuidarmos espiritualmente da nossa casa, porque não temos tempo, porque não sabemos. No dia que nós lembrarmos sobre a realidade do inferno, todas essas desculpas esfarrapadas que nós damos quando nós negligenciamos aquilo que Deus nos deu, né, como responsabilidade de adorar a Deus em família, e que a nossa família veja isso, que nós venhamos a conduzir a nossa esposa e os nossos filhos à adoração dentro do contexto familiar. No dia que nós lembrarmos da realidade do inferno, nenhuma desculpa esfarrapada será uma forma de nos barrar a este compromisso, né? Não faça também do seu momento devocional, para aqueles que praticam esse momento devocional em família, ser reduzido a uma obrigação ou uma leitura rasa de um salmo. Não faça isso. Antes de tudo, viva a sua espiritualidade. Não faça um culto na sua casa. Hoje a gente tem vivido esta realidade, né, do culto doméstico, essa questão aí de não podermos nos reunir publicamente, né, temos encontros. Isso
de certa forma, tem sido bom para resgatarmos, né, o culto doméstico. Então, não faça desses momentos algo raso, mas faça com que a sua esposa e os seus filhos vejam em você que você vive essa espiritualidade, que não é apenas uma obrigação, apenas uma coisa mecânica, mas você adora a Deus em família, né, porque você realmente entende quem Deus é. Você adora do coração, não apenas, né, praticando uma obrigação. Uma segunda coisa, lidere. Use da sua autoridade paterna dada por Deus para liderar a sua casa. Eli, né, o profeta Eli, sofreu terrivelmente por não usar de sua autoridade paterna para com os seus filhos. Olha que triste, né? Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3, o versículo 13, diz assim: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, Deus falando com Eli, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Eli foi um homem bom, sim. Eli foi um homem de Deus, foi um homem piedoso, mas pecou. Isso, de maneira alguma, o impediu de pecar, de ser negligente, e ele foi negligente, não usando da sua autoridade paterna para restringir. É interessante que a palavra usada aqui no hebraico para falar que ele não os repreendeu, na verdade, o sentido dessa palavra é que ele não usou da sua autoridade paterna para os refrear. A ideia é essa. Era que Eli usasse da sua autoridade como pai, dada por Deus, para refrear os seus filhos. Ele falou em alguns momentos para os seus filhos, ele falou dos seus pecados, mas existe uma diferença muito grande de você exortar o seu filho sobre o pecado que ele tem cometido, a forma como ele tem vivido, e uma outra grande diferença é você usar da sua autoridade paterna para fazer com que o pecado dele seja refreado, para que ele deixe de pecar. E ele não fez isso. Ele não usou dos meios que poderia fazer com que os seus filhos fossem impedidos de pecar. Uma coisa que ele poderia ter feito era tirá-los do ofício de sacerdote, e ele não fez isso. Ele não os privou de várias coisas que poderia refrear a prática do pecado em relação aos seus filhos. Será que nós temos usado isso, irmãos, da nossa autoridade paterna para impedir os nossos filhos, refrear os pecados e a forma como os nossos filhos, a nossa esposa, têm vivido, né? Então, nós vemos isso. Existem limites, existem posturas a serem tomadas e para que os nossos filhos deixem de pecar menos. Será que nós temos usado desta autoridade paterna? A nossa quarto e último ponto, a promessa. O Senhor nos dá uma promessa. Vamos ver aí, Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 10, o versículo 25. Diz assim: derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram a sua morada. Vivendo na prática, ou a prática desse governo que Deus tem nos ensinado, esse governo familiar, sabe o que nós evitaremos? Sabe o que Deus nos promete? Nós evitaremos a maldição de Deus sobre nós. A maldição de Deus sobreveio sobre a casa de Eli. Eli era um homem de Deus, ele foi o homem de Deus, mas viveu e sofreu as consequências da sua infidelidade a Deus. É isso que Deus está falando aqui através do profeta Jeremias. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos, sobre as famílias que não invocam o teu nome. O Senhor diz: aquele que não guarda, que não invoca o meu nome, ele será vítima
né, do meu juízo e da minha maldição. Como nós vemos na vida de Eli, uma casa que não é governada da forma correta está fadada à maldição de Deus, as consequências que Deus trará por causa do nosso pecado. Sabe o que nós devemos fazer, irmãos? Nós precisamos trazer o sangue de Cristo para a nossa casa. Somente o sangue de Cristo, no umbral da porta da nossa casa, é que livra a nossa casa da morte. Sabe o que é necessário nós fazermos para vivermos esse governo que Deus nos deu? Trazer o Cordeiro de Deus para dentro da nossa casa, para que nós nos alimentemos dele, de todo o Cordeiro, a nosso esposo, os nossos filhos, aqueles que estão à nossa volta, para que a morte passe pela nossa casa. A exemplo daquilo que aconteceu no Egito, quando o sangue do cordeiro que estava sobre o umbral da porta, e dentro da casa aquelas famílias estavam se alimentando daquele cordeiro que morreu, que ofereceu a sua vida, o seu sangue, para que eles fossem salvos. O maior preço Jesus pagou. Às vezes os homens acham que é um peso, uma grande responsabilidade. Não. Difícil foi a cruz. Nós temos ainda o Espírito Santo que nos capacita com sabedoria. A única coisa que nos cabe é vivermos a nossa responsabilidade, porque a graça de Deus nos assiste, bondade e misericórdia certamente nos perseguirão, quando nós seguirmos aquele caminho que o nosso bom pastor nos ensinou. Assim como Deus promete maldição, se nós não vivermos aquilo que Deus nos ensina, o Senhor também nos promete salvação. Há uma promessa de salvação também. Deus promete sim salvar a nossa casa quando nós a governarmos da maneira correta. Assim como nós vimos aqui a exemplo de Abraão. Abraão governou a sua casa, Isaque andou com Deus. Aí você pode pensar assim, então, e Ismael? O que nós podemos pensar em relação a Ismael? Enquanto Ismael viveu com Abraão, ele foi governado por Abraão. E olha que interessante, enquanto ele estava sob o governo de Abraão, ele andou com Deus, conheceu a Deus. Olha o que Abraão orou lá em Gênesis. Gênesis capítulo 17, o versículo 18, diz assim: Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Enquanto os filhos estão sob o nosso governo, que vivamos aquilo que Deus nos deu como responsabilidade. A partir do momento que eles saem e levam, vão cuidar de suas vidas, da sua vida, agora já é responsabilidade deles com Deus. E assim que Ismael sai da guarda de Abraão, Abraão ora: tomara que Ismael viva diante de ti. Quero terminar aqui o nosso estudo com duas citações. Uma citação sobre esse assunto é para os pais crentes. É para você que é pai ou mãe crente, que tem essa responsabilidade de governar os seus filhos e a sua casa, como um todo. A citação de um teólogo diz assim: certamente se alguma coisa pudesse destruir a alegria do céu, isto seria ver seus filhos perdidos por causa da sua negligência. Olha que pesado, essa citação. Agora, é uma citação para os pais incrédulos, para aqueles que nem seguem a Deus, nem vivem para Deus e muito menos governam os seus filhos para Deus, para aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo. Isso de maneira alguma tirará a responsabilidade que eles têm de governar os seus filhos para Deus. O Senhor cobrará deles, porque se tiveram filhos, deveriam governá-los como Deus ensina na sua palavra, e não fizeram isso. Olha que interessante. Queridas almas inconversas, se uma aflição pode ser mais dolorosa do que outra no inferno, esta seria ouvir seus filhos dizerem: pai, mãe, vocês me trouxeram aqui.
Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e dentro desse mês, né, no mês de maio, dentro do tema que nós estamos trabalhando, né, família, o retrato perfeito destruído pelo pecado, o projeto de Deus é perfeito, o pecado que destrói todas as coisas. Que nós podemos resgatar essa primeira coisa, o governo que Deus nos deu para a nossa casa. Né? Que o Senhor nos abençoe, que Deus abençoe os homens, né, as mulheres que possuem essa responsabilidade, para que vivamos aquilo que Deus tem para nós. Muito obrigado, vamos orar, né, para que Deus nos abençoe. Senhor, nós sabemos que somos incapazes, ó Deus, pecadores e imperfeitos, mas a Tua graça sempre nos acompanhará. Essa é a promessa que o Senhor nos dá. O Teu Santo Espírito nos ajude os homens, os maridos, a viverem, ó Deus, esses princípios que o Senhor nos dá na Sua palavra para o governo da nossa casa. Que vivamos assim, ó Deus, para que experimentemos todas as bênçãos que o Senhor nos promete. Nós agradecemos ao Senhor por tudo. E é no nome de Cristo que nós oramos a Ti. Amém, irmãos. Irmãos, Deus abençoe a todos os nossos visitantes, as pessoas que estão aqui conosco. Que Deus os abençoe grandemente. Até a próxima, se Deus nos permitir.